Contraponto, com Márcio Alvarenga e seus contraponteadores. Está começando mais um Contraponto. Um tema: apostas esportivas e a saúde mental. 2 pontos de vista da advogada do escritório Salles Matos Advocacia, pós-doutora em Direito do Trabalho pela USP, diretora da Escola Superior de Advocacia da ABRAT, que é a Associação Brasileira da Advocacia Trabalhista, doutora Larissa Matos. Bom dia, prazer em tê-la conosco, doutora Larissa. Prazer, Márcio, muitíssimo obrigada pelo convite. Participa conosco também o especialista em psiquiatria pela USP, ele que é membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, doutor Fauzi Pales Júnior. Doutor Fauzi, prazer em tê-lo conosco, bom dia. Bom dia, Márcio, bom dia, doutora Larissa, prazer estar aqui com vocês. Doutora Larissa, do seu artigo que foi elaborado juntamente com o doutor Oscar Krost, com quem nós já discutimos, inclusive, o assunto apostas esportivas, você pontua que a compulsão por jogos alimentada por essas plataformas pode levar ao endividamento, ao comprometimento das relações familiares, trabalhistas e sociais, e, em casos mais graves, a deterioração severa da saúde mental e ao suicídio. E não à toa, o chamado distúrbio de apostas é considerado uma doença pela Organização Mundial da Saúde, tecnicamente definida como ludopatia. Gostaria de ouvi-la para complementar essas suas observações, doutora. Pois bem, Márcio, eu e o Oscar, nós escrevemos esse artigo, estamos aprofundando a pesquisa, em breve lançaremos um livro no mercado pela editora Mizuno. Estamos na fase de conclusão. E qual é a maior preocupação da gente, Márcio? O que eu comentava que é aqui nos bastidores, essa exploração que eu digo que é no mínimo dupla do trabalhador. Eu falo na perspectiva do trabalhador, porque a maioria desse público que joga é um público que está numa classe social com mais dificuldade, e é um público que trabalha. E aí, eu digo que o capitalismo contemporâneo, ele funciona explorando o trabalhador no emprego e continua explorando esse trabalhador fora do ambiente de trabalho, a exemplo do que acontece nessas dinâmicas promovidas pelos jogos online. Então, no trabalho, a exploração vai acontecer da forma que a gente já conhece, por meio de contratos precários, metas que são inalcançáveis, uma pressão constante, jornadas extenuantes, remuneração nada suficiente. E aí esse estado de insegurança permanente desse trabalhador, sem muitas garantias, sem muita estabilidade no trabalho, vai fazer com que ele seja capturado por esse sistema de jogos. É o cansaço físico e emocional que vai fazer com que ele busque uma espécie de diversão nesse sistema de jogos. Então, eu digo que ele começa a ser explorado no trabalho e essa exploração não termina, não representa o fim quando ele sai do trabalho. Isso vai abrir um caminho para essa nova forma, que eu chamo de nova forma de expoliação. Ele sai do trabalho exaustivo e busca essa válvula de escape para esquecer dessa vida pesada, dessas dores, em razão das dificuldades e dinâmicas precárias do trabalho. E aí entram esses jogos online, porque eles prometem diversão, uma adrenalina, uma chance de mudar de vida, acreditando que vai ali ganhar dinheiro, oferta ali promessas que são, na verdade, armadilhas. E esses jogos, eles são desenhados aí para viciar essas pessoas, manipular o cérebro para manter a pessoa presa nesse ciclo aí de aposta e de perdas, porque a empresa vai ter que ganhar. Então, para a empresa ganhar, esses trabalhadores que jogam vão ter que perder. E aí tudo isso se dá também, Márcio, porque o sistema funciona por meio de algoritmos, especialmente por meio de inteligência artificial. Eu tenho até um livro chamado
inteligência artificial, algoritmos e direito do trabalho, que eu falo muito dessas dinâmicas, e aí esses algoritmos vão estudar os hábitos dessas pessoas e por meio de estratégias muito minuciosas, detalhistas, específicas, vão explorar as emoções dessas pessoas. Então, essas plataformas vão criar um ambiente em que o jogador vai ali tentar se divertir, mas ele, na verdade, vai ser manipulado para gastar sem perceber. E aí isso tem diversos impactos. Os impactos na saúde, nós temos aqui um especialista para bem detalhar. Muito bem, nós vamos então exatamente em cima, doutor Fauzi, do que a Larissa colocou de válvula de escape, né? Só que essa válvula acaba virando vício e que pode ter efeitos profundos à saúde mental, né? Exatamente. A doutora Larissa tocou num ponto extremamente importante, que é o uso do jogo, né, o uso da possível diversão como forma de manipulação. Agora, do ponto de vista psiquiátrico, psicológico, a questão é muito complexa, né? A gente vê toda essa problemática de vários ângulos. Por exemplo, já existem estudos muito bem comprovados de pessoas que têm tendências à compulsão, e o jogo é uma das formas de compulsão, mas existem inúmeras formas, tá? Então, isso, simplesmente falando, seria uma tendência genética herdada à compulsão. O funcionamento do cérebro, ele vai trabalhar na questão do prazer imediato. É uma forma de funcionamento do cérebro. Todos nós temos, mas essas pessoas têm de forma mais intensificada. A segunda questão vem da personalidade, né? Então, psicologicamente falando, existem pessoas mais suscetíveis à influência do prazer do imediato. Tá? Isso, estamos falando do jogo, mas isso pode estar em qualquer campo da vida, na comida, na compra, na droga, enfim, no sexo, existem inúmeras coisas compulsivas, né? O jogo é um deles, muito grave, evidentemente. O terceiro ponto de vista seria o familiar. Existem famílias que têm uma forma de funcionamento que a única descarga é a impulsividade. E muitas vezes o indivíduo que joga, ele representa na família, é como se fosse, simplesmente falando, o bode expiatório de uma estrutura familiar muito desorganizada. Em quarto lugar, que é o que a doutora Larissa disse, é o meio no sentido social, cultural, econômico, político, né? Que no nosso caso, infelizmente, no mundo ocidental, no Brasil em particular, sofre uma manipulação terrível de todos os lados. Então, de fato, o trabalhador ele é muito atingido, mas não só, não unicamente. Todas as pessoas, o trabalhador é porque ele é sacrificado, mas todas as pessoas sofrem direto ou indiretamente com essa problemática, que eu tentei, de uma forma mais resumida possível, né, classificar nessas 4 questões. Ok. Doutora Larissa, o vício, né, nas apostas esportivas faz com que a pessoa esteja sempre pensando nisso, planejando a sua próxima aposta e também tentando descobrir como conseguir dinheiro para jogar. E numa dessas, muitas vezes, acaba pedindo dinheiro emprestado para os colegas de trabalho, e isso pode, inclusive, atingir uma dimensão incontrolável, né? Exatamente. E isso acontece, Márcio, porque, na verdade, ele perde a autonomia dele. Quando a gente fala no direito em autonomia da vontade, a autonomia da vontade é um princípio fundamental no direito privado que vai se basear na ideia de que a pessoa tem o direito de tomar decisões livremente.
mas ela toma essas decisões de forma livre quando ela tem informações sobre as dinâmicas de como tudo isso funciona, informações sobre a sua própria vida. E nesse cenário aí de jogos, isso acaba não existindo. Por quê? Porque as plataformas fazem o quê? Elas manipulam os jogadores com técnicas psicológicas muito avançadas, utilizando algoritmos, inteligência artificial, estratégias bastante persuasivas para influenciar as decisões dessas pessoas, justamente com o objetivo, Márcio, de não permitir que a pessoa jogue de forma consciente, que ela jogue de forma responsável. A ideia é mantê-la presa ao jogo, é explorar as emoções e fragilidades para que ela fique dentro daquele círculo vicioso. Né? Então, esses mecanismos usados por essas plataformas, eles seguem uma lógica de dependência. Pequenas vitórias intercaladas com perdas, efeitos visuais, efeitos sonoros, um marketing extremamente agressivo, no qual os influenciadores estão ali dentro das redes sociais promovendo facilidades de ganhos. Então, tudo isso é um ambiente projetado para viciar. Então, já tem estudos mostrando que esse tipo de estímulo ativa o sistema de recompensa do cérebro, liberando aí dopamina e levando a esse comportamento compulsivo, como o próprio doutor aqui comentou, dizendo que é algo que se assemelha até ao vício em drogas. E aí, o que é que a gente tem? A gente tem milhões de pessoas caindo nas armadilhas dessas apostas, e elas estão caindo sem perceber. Não é? O jogo que, no início, ele parece uma diversão inofensiva, vai se transformando num ciclo perigoso de perda financeira, de ansiedade, de depressão. Tem casos relatados até de suicídio. E aí, tudo isso vai resvalar no ambiente de trabalho, porque já recebi relatos de trabalhadores que pediram adiantamento de 13º salário, pediram, inclusive, a rescisão do contrato de trabalho para receber as verbas rescisórias. Por quê? Porque estão inundados de dívidas. Alguns faltam ao trabalho por causa do jogo, tem perda de produtividade, abandono de emprego também é um dos efeitos. Então, assim, esse problema aí é um problema que vai além do indivíduo. Afeta a família, afeta o ambiente de trabalho, afeta também o recolhimento da Previdência Social, porque acaba havendo situações aí que os recursos que deveriam ser destinados para a Previdência acabam não sendo destinados. Doutor Fauzi, preocupar-se constantemente com os resultados do jogo, inclusive pode levar a pessoa a um certo grau de isolamento social. E pode-se evitar socializar exatamente para tentar esconder o vício, ou então porque a pessoa acaba se sentindo envergonhada ou culpada. E aí a pergunta é a seguinte: e a esfera familiar? Como é que vai reagir diante desse quadro, com a pessoa estando assim profundamente envolvida, doutor? Então, essa é uma das questões que mais nos preocupam em relação ao indivíduo e à família, né? Porque, em geral, a pessoa viciada no jogo, ou dependente, né, como nós chamamos, ela é vista como culpada daquilo, como uma pessoa fraca, como uma pessoa sem caráter, como uma pessoa que não dá conta de lidar ali com as questões dela. Então, geralmente, o que é mais comum é uma inculpação do indivíduo a esse respeito. A família também, né? E aí tenta fazer o oposto, quer dizer, simplesmente tirá-lo do jogo, o que não adianta, não é assim que a coisa tem que ser tratada. Primeiro, porque o indivíduo, de fato, dependente, ele tem toda uma problemática, como eu disse, química cerebral,
psicológica, familiar e social. Então, precisaria ver todos esses aspectos. Mas a família, ou o meio, né, melhor dizendo, vai tratar o indivíduo como sendo culpado. Quer dizer, ele é fraco e não consegue lidar com aquilo. É assim, todas as dependências são vistas dessa forma. Né? Mas eu queria aproveitar, dentro dessa pergunta, e expandir um pouquinho, porque nós estamos tendo um problema muito maior ainda. Ou seja, da formação dos compulsivos, que hoje começa na infância. Com o quê? Com os jogos infantis. Mas são simples jogos. Não, o problema não é esse. O problema é que os pais, muitos pais, hoje dão um celular para a criança para acalmá-la, ou para descansar, ou para qualquer coisa nesse sentido, para fazer a criança calar a boca, ficar quieta, etc. O que vai fazendo? Esse sistema de recompensa na criança que está em desenvolvimento, ele vai sendo reforçado. Então, é uma promessa de um adulto compulsivo e dependente. Nós já temos hoje clínicas de internação de pacientes jovens e adolescentes dependentes de jogos eletrônicos. E são, sem dúvida nenhuma, pessoas que vão começar a jogar não só por prazer, mas por dinheiro também, que vai ser... O que a pessoa vai fazer num ponto final? Não sabe fazer nada, vai se isolando, não consegue ter um estudo, uma capacidade de trabalho, vai apostar, é o final da coisa. Né? Então, esse é um problema muito sério, porque ele está aumentando exponencialmente. E aí entra a questão tão complexa da internet no meio, né? Algo tão bom por um lado e tão complexo por outro. Doutora Larissa, a gente fala do trabalhador comum da empresa, mas aí a gente já tem que também pensar na esfera de direção da empresa, porque muitas vezes esses jogadores compulsivos, né, que ocupam cargos de direção, de repente eles começam a manifestar uma certa má conduta financeira, um peculato, o uso indevido de fundos da empresa e o desespero exatamente para financiar as atividades dos jogos, das apostas esportivas, o que pode levar, inclusive, os indivíduos a se envolver em comportamentos também antiéticos, resultando até em consequências legais, não só para o indivíduo, mas resvalando também na própria organização. Exatamente. Márcio, eu toquei nesse ponto aí, nesse livro que a gente está escrevendo, eu e o Oscar, exatamente para explicar que os impactos são diversos, e dentro do ambiente de trabalho, não só em relação à parte financeira, de ele pedir adiantamento ou pedir rescisão, mas também de ter esse tipo de comportamento. E aí a questão é analisar até que ponto essa pessoa faz isso comandado pela patologia ou não. Esse é o ponto de discussão, porque se é uma pessoa doente, a empresa tem que, na verdade, afastar essa pessoa para tratamento de saúde. Ela não pode permanecer trabalhando. Se a empresa detecta isso, mas deixa essa pessoa trabalhando, se ela tem ciência, se ela tem noção do que está levando a pessoa a ter comportamentos assim e não afasta, ela chama para si a responsabilidade. Porque a responsabilidade da empresa é de zelar pelo meio ambiente de trabalho. E aí, se ela não toma condutas para evitar isso, não é? Entendo eu que ela também tem sua parcela de responsabilidade. Eu digo isso, e na fala anterior do doutor, ele pontuou uma coisa que eu acho muito importante, que é sempre colocar a culpa no indivíduo. Quando a gente está diante de um problema que é multifatorial, sistêmico, decorrente da própria construção do sistema, das próprias dinâmicas que o sistema adota, a gente não pode visualizar o indivíduo como o único e tão somente culpado.
porque é uma carga muito pesada para ele. Só que a gente a gente vive num sistema capitalista onde essa questão de individualidade, de pontuar as pessoas como culpadas, de não se reconhecer como algo multifatorial decorrente da própria dinâmica sociopolítica, econômica, não é? O sistema impõe isso, essa individualização, essa culpa sempre no indivíduo, e a gente precisa parar e refletir sobre isso. Espera aí, se o indivíduo está tomando essa conduta, demonstra isso dentro do trabalho há algum tempo, e a empresa deixa, percebendo que ele está realmente com alguma patologia, mas ela deixa, não é? Até que ponto ela também não é responsável por isso? Há que se refletir, porque jogar a culpa no indivíduo, como jogar a culpa no paciente doente, é colocar mais uma carga em cima dele e não resolver o problema que envolve uma série de fatores. Será que aquele indivíduo não está jogando porque o trabalho precarizado, exaustivo, jornadas extenuantes dentro da empresa, tudo isso levou ao jogo? Será? Então, assim, a gente precisa refletir sobre as dinâmicas no ambiente de trabalho e refletir também sobre os impactos dessas dinâmicas na vida do indivíduo, fora do trabalho, não é? Então, se ele está demonstrando comportamentos inadequados, é preciso se averiguar, para que isso não se amplifique. A empresa tem a responsabilidade pela saúde e segurança no ambiente de trabalho, não é? Então, assim, para falar taxativamente que a responsabilidade é só do trabalhador, primeiro, tem que se analisar todos os elementos dentro do caso concreto. Porque pode ser que a responsabilidade efetivamente não seja somente dele. Pode ser dele, pode ser das dinâmicas adotadas pela empresa. A empresa não se importou com a saúde mental dele, não tratou isso de forma que deveria tratar, não o afastou do ambiente de trabalho para tratamento de saúde. Então, eu tenho uma dificuldade de visualizar que alguns problemas sejam somente do indivíduo em particular. Doutor Fauzi, ainda com relação a comportamento, né? Porque as pessoas viciadas em jogos, muitas vezes, mentem sobre os seus hábitos de jogo para os amigos, para os familiares, e muitas vezes eles fazem isso para esconder não só problemas de ordem financeira, como também mental, né, doutor? Sim, exatamente. É preciso entender que do nosso ponto de vista, já do ponto de vista psicológico, psiquiátrico e psicanalítico, tá? Os psi, a gente vê toda essa questão multifatorial, como foi dito anteriormente, isso existe, é uma realidade, cada área dessa tem que ser examinada. Agora, vendo do ponto de vista do indivíduo, nós temos que entender o seguinte: nossa mente trabalha com uma área consciente e uma área inconsciente, automática. E essa área inconsciente, ela tem todo mundo, é um universo em funcionamento. Tá? E uma problemática, do ponto de vista pessoal, né, do indivíduo. Isso geralmente está ligado a questões de muita ansiedade, estados depressivos, problemas de controle de impulso, isso automaticamente, sem que a pessoa, muitas vezes, tenha noção, tenha consciência de que tem problema. Então, o jogo vai ser o ponto final, vai ser o funil aonde toda essa problemática vai se manifestar. E aí, claro, influenciado, né, por tudo isso que foi dito pela doutora Larissa, pelo meio que hoje busca o lucro financeiro. Tá? Mas então o indivíduo, ele joga, ele sente vergonha, muitos sentem vergonha de jogar e não sabem nem lidar, nem porque tem vergonha. Daí escondem. Escondendo, a angústia aumenta mais. E vai jogar mais ainda. Ou seja, vira um círculo vicioso. Isso eu estou falando do ponto de vista psíquico. Nem estou citando a questão financeira, do endividamento, que paralelamente vai ocorrendo. Quanto mais vai gastando e não tem dinheiro, e, enfim, pede emprestado, né?
mais envergonhada a pessoa vai ficar. Então, é uma bola de neve, toda esse panorama. Doutora Larissa, para as empresas, será que não vai chegar ao ponto delas terem que investir em programas de reabilitação que abordem não apenas os aspectos comportamentais do vício nos jogos, mas também os próprios desafios práticos de retornar para um ambiente de trabalho estável? Márcio, eu sou uma defensora da ideia de que treinamentos voltados para situações problemáticas dentro da empresa, eles são fundamentais. As medidas preventivas são muito mais essenciais do que as medidas repressivas. Então, adotar esses treinamentos, fazer mini cursos, palestras para orientar o trabalhador é bastante essencial. Então, se a empresa observa que essas dinâmicas estão tomando conta do ambiente de trabalho, ela pode sim, e deve, entendo eu, promover, por meio de palestras, treinamento que seja, esclarecimento em relação a como a coisa funciona, quais são os impactos e o que fazer com as pessoas que já estão numa situação aí do nível patológico, não é? Então, acredito que a empresa tem sim responsabilidade, deve estar atenta a isso. Isso é uma realidade que bastante difundida em todos os lugares do Brasil. O poder público precisa tomar as rédeas disso urgentemente. Então, assim, tem pequenas dinâmicas que podem ser adotadas, pequenos mecanismos, digamos, que podem ser adotados até para melhorar essa questão dos jogos, como colocar travas, obstáculos, a pessoa ter um limite ali de gastos, né, para que a pessoa não vá além do irrazoável, ver que ela está gastando além do que seja ali razoável para o parâmetro salarial dela, que isso não seja permitido. Essa questão da divulgação por meio de influenciadores, isso aí precisa ser urgentemente controlado, essas pessoas precisam ser responsabilizadas. Então, assim, o problema não está só no âmbito da empresa, é fora da empresa, mas é preciso que, se as empresas têm o dever de cuidar da saúde e segurança no ambiente de trabalho, e isso está tendo impactos no ambiente de trabalho, está resvalando ali no ambiente de trabalho, elas precisam tomar as rédeas também, para adotar mecanismos que possam prevenir e também reprimir esse tipo de conduta, mas a prevenção sempre é muito mais válida. E aí, uma das coisas que a empresa pode fazer, como eu já pontuei, destinar essa pessoa para tratamento de saúde, e aí, inclusive, para percepção de benefícios junto ao INSS, se ela não tiver condições de trabalhar, tiver o tratamento de saúde não permitir que ela siga trabalhando. Né? Uhum. Doutor Fausto, eu queria aprofundar um pouquinho a sua consideração anterior, falando um pouquinho sobre quebras de relacionamentos e os problemas com a família, e que acabam sendo efeitos comuns produzidos pelo vício desses jogos, né? E aí as pessoas normalmente elas acabam sendo acometidas de uma ansiedade, de um estresse financeiro. Isso altera inclusive o próprio humor e, consequentemente, leva a certas disputas, discussões, muitas vezes até descontroladas com a própria família, que muitas vezes não sabe direito o que está acontecendo com a pessoa, né? Exatamente. Um dos maiores problemas que a gente enfrenta atualmente dentro da psiquiatria é a questão do suicídio, entrando também de forma muito grande. E dentro desse público, né, dessas pessoas que são levadas ao suicídio, as causas são diversas, são inúmeras, né? Mas a questão das compulsões, em geral, e particularmente do jogo,
temos observado que isso também tem aumentado. Ou seja, em decorrência da toda a problemática pessoal, mental, familiar, econômica do dependente do jogo, no final das contas, pode haver um suicídio, isso tem aumentado. Agora, eu chamo o suicídio a morte infligida, mas existe a morte familiar. A família que desagrega é uma morte. Nós podemos pensar nisso como algo destrutivo. E o meio que cerca o indivíduo também vai morrer. Os contatos, tudo aquilo que ele participa, o seu trabalho, etc. Enfim, isso vai numa escala ascendente, né? Quer dizer, enfim, é um fenômeno gerador de morte, seja a morte física, a morte psíquica, social, etc. Tá? Então, é preciso, sim, repensar toda essa questão. Hoje nós estamos falando especificamente do jogo, mas eu incluiria toda a problemática das compulsões e das dependências, sendo que o jogo hoje, né, por conta dessas bets, etc. e tal, está sendo descoberto como uma fonte de renda para os financiadores muito alta. Então, está em ascensão. Tá? Mas é preciso uma equipe multidisciplinar para poder pensar essas questões. O indivíduo é o ponto final de todo esse processo. Claro que cada um tem a responsabilidade pessoal, mas a responsabilidade, eu nem chamo de culpa, não chamo, absolutamente. Existe a responsabilidade do indivíduo, da família, do meio, da sociedade, né? Quer dizer, são responsabilidades diversas que, em conjunto, levam a um ponto final que está no indivíduo. Doutora Larissa, outro dia eu li uma matéria muito interessante no New York Times, assinada pelo médico e biocientista da Universidade de Colômbia, Carl Eric Fisher. Eu gostaria de compartilhar aqui algumas das opiniões que ele colocou. Primeiro, que o vício sério em jogos de azar é devastador. Além da ruína financeira, aumenta o risco de problemas de saúde, violência doméstica, ruptura familiar. Todos os anos, 2,5 milhões de adultos norte-americanos sofrem de graves problemas com o jogo. E muitos sofrem de forma invisível, apostando silenciosamente suas vidas nos celulares, talvez na mesma sala onde está a sua família e os seus amigos, doutora Larissa. Veja, Márcio, o quanto é fácil isso hoje quando a gente tem um celular na palma da mão. Porque antigamente, quando a gente queria jogar, né, eu não jogo, estou dizendo, a gente não, quando se queria jogar, a pessoa tinha que ir a um lugar para jogar. Então, ela teria que fazer esse esforço de ir a um lugar que geralmente estava ali escondido, porque tem a questão da contravenção. Agora, ela tem isso muito fácil no meio digital. Está ali, qualquer um joga, inclusive criança. Não se tem um controle rígido. E por isso que isso vai virando um problema de dimensões que eu reputo hoje como até incontrolável. Tá? É uma epidemia. As pessoas estão jogando aos montes, a ponto de o Banco Central detectar que a pessoa beneficiada ali com o Bolsa Família, vários destinaram uma quantia exorbitante, se não o valor inteiro, para os jogos. Então, assim, as pessoas estão jogando a feira do mês, estão jogando todo o salário e procurando agiotas para se socorrer de mais valores. E existe o doutor Fausto falou de uma diferença aí de responsabilidade e culpa. O poder público
como isso é um problema de interesse público, social, isso não é um problema de interesse do indivíduo, o poder público precisa tomar as rédeas e controlar isso urgentemente. Não só pela questão financeira, porque o dinheiro está escorrendo para outros lugares. Essas empresas muitas vezes não ficam aqui no Brasil, né? Estão beneficiando em termos financeiros empresas que estão hospedadas em outros lugares, em Malta, por exemplo, que é um outro país, né? Não só pela condição financeira, mas por todos os impactos que a gente desenhou aqui, tratou aqui, abordou aqui, que aí a fala da reportagem do New York Times trouxe muito bem. Por todos esses impactos, o poder público precisa tomar as rédeas e enfrentar isso da forma como deve ser enfrentada. Sei que é difícil, tem várias empresas se beneficiando com isso, o poder do capital, ele é extremamente duro de se combater, mas essa epidemia, ela não pode ir além do que já foi. Eu não sei nem se consegue mais se controlar os efeitos danosos, os impactos agressivos nas pessoas que, friso, são as pessoas menos abastadas no país. É a pirâmide da classe social econômica que está sendo muito mais afetada. E isso também, Márcio, tem a ver com... Eu e o Oscar, a gente escreveu um artigo sobre a necessidade de se ter letramento digital. Isso também tem a ver com o fato de o brasileiro médio não ter letramento digital. Não sabem como se funciona, eles não sabem como funciona o meio digital, os algoritmos, como é que eles funcionam, a inteligência artificial, não entendem essa captura do indivíduo, não entendem os processos de manipulação, os dados, o tratamento de dado com muito detalhe, de forma bastante invasiva, consegue fazer com que essas empresas conheçam o comportamento dessas pessoas com muita assertividade, e a partir dessa coisa muito certeira, elas conseguem também manipular os indivíduos. E toda essa dinâmica do digital, com intensidade de tratamento de dados, a não aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, que foge ao controle do poder público, tem pouco controle sobre a cobrança da LGPD. Várias e várias empresas não adotaram o sistema de compliance em proteção de dados. Isso é importantíssimo, porque a partir do controle do tratamento de dados, eu consigo evitar essa manipulação mais agressiva. E aí tem uma série, é um conjunto multifatorial de situações que levam a esse cenário que a gente tem aí. E esse cenário, ele só está da forma como está, porque o poder público não toma as rédeas. Então, assim, são vários motivos que fazem com que estejamos assim, são vários impactos desse cenário, e um desses motivos é justamente essa falta de letramento digital, de não se compreender essas dinâmicas e também de entregar às crianças e aos adolescentes de forma muito fácil esses dispositivos, essas telas que dão muito acesso a esses jogos. Então, assim, é um problema seríssimo, tem que ser enfrentado em diversas frentes, não é? Mas o poder público precisa fazer isso o mais rápido possível, por meio de várias ações. Ações que vão se dar nas escolas, cobrança de ações por parte das empresas também, e políticas públicas relacionadas até ao próprio marketing. Um marketing também agressivo por parte do poder público, para poder minimamente letrar as pessoas do quanto os jogos causam danos e como é que as pessoas são capturadas para estarem nesse ciclo vicioso desses jogos. E aí dá para se fazer um marketing aí por meio do poder público. Então, é um problema que eu espero que o poder público enfrente da forma que precisa ser enfrentado o mais rápido possível, Márcio. E tanto é que a gente está colocando o dedo na ferida e está lançando essa obra para levar isso, pelo menos, para o mundo do trabalho, para as pessoas, para a advocacia, para a magistratura, para o Ministério Público, entender e compreender o quão grave são esses problemas
decorrentes dos jogos e como o direito tem já inúmeros mecanismos para combater isso. Não é, vai ter que regular. Precisa realmente ser regulado no detalhe, mas o direito posto já tem inúmeros mecanismos para se combater. Interessante a colocação da doutora Larissa, e eu aproveito exatamente um gancho, doutor Fauzi, porque esse aqui é o terceiro contraponto que nós estamos fazendo sobre apostas esportivas. O primeiro foi essa exposição das crianças, né, a captura das crianças, até de influenciadores mirins, posando como garotos propaganda dessas empresas. Muitas celebridades, né, pessoas inclusive ligadas à mídia, se recusam muitas vezes de promover debates como esse, exatamente para não contrariar os interesses financeiros dos veículos, porque na realidade essas empresas de apostas, elas se constituem grandes patrocinadores. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a falta muitas vezes de espaços como esse, para que a gente possa debater o assunto de forma bastante efetiva, mostrando para as pessoas que, de repente, na frente existe um abismo, doutor Fauzi. Sim, você está de parabéns por abrir esse espaço aqui, né, para que isso seja discutido. Eu acho que é por aí uma das coisas que pode ser feita é a publicação de toda essa problemática, né? Agora, tenta-se fazer algumas coisas, como, por exemplo, os grupos, falando em termos de possíveis modos, né, de conscientização, os grupos de dependentes. Então, existem grupos, assim como tem o Alcoólatras Anônimos, né? Existem os grupos de dependentes de jogos. Nós temos poucos ainda, são raros, mas acredito que isso vá se expandir, porque o problema também tem expandido. Agora, estimular a comunicação é fundamental, e aí é um trabalho de cada um de nós, cada um no seu campo, né? O radialista no seu, quem lida com as leis no outro, a saúde no outro campo, enfim, todos juntos nós podemos fazer isso. Mas, de fato, existe a outra ponta, que é o poder público, como foi citado, e eu ainda acredito nos bons políticos que poderiam, sim, começar a ver isso com muito carinho. Eu acredito, né, que nós temos boas pessoas de fato interessadas no país e no povo, comprometidas, e que tem que olhar agora muito de perto essa questão. Mas somos todos nós juntos, cada um fazendo a sua parte. Mas, de fato, o poder público é aquele que centraliza as coisas. Então, a responsabilidade do poder público é muito grande nesse sentido. Doutora Larissa, a onda atual de apostas esportivas é superalimentada pela tecnologia e também práticas irrestritas da indústria, mostrando como todos lutam exatamente com o autocontrole em graus variados, né? Agora, não existe mais uma questão simples, porque a questão de colocar o dinheiro em qualquer competidor que vai, de repente, pensando vencer a própria tecnologia moderna, e a indústria, ela foi exatamente no ponto central, no eixo, na paixão, que é exatamente o esporte, doutora Larissa. O jogo de futebol, Márcio. Futebol. A paixão nacional. E veja, o trabalhador, no descanso dele, no tempo livre dele, o que ele vai fazer? Vai assistir jogo de futebol, vai ver as redes sociais, vai jogar os joguinhos que estão ali na palma da mão. Né? Então, enquanto essa engrenagem ela continuar funcionando, eu digo até que o trabalhador ele não vai descansar, porque o tempo
no final das contas, nem o tempo livre dele é realmente livre, porque ele já foi tomado, capturado, colonizado por um sistema que vai transformar até o lazer dele em um campo de exploração. Então, o que deveria ser um espaço de respiro vai virar mais uma forma de aprisionamento dele. Porque ele vai respirar no jogo de futebol e tem lá inúmeras propagandas de várias empresas de jogos. Ele vai respirar na rede social e tem inúmeros influenciadores fazendo esse marketing bastante agressivo e assertivo. Ele vai procurar outras coisas, porque ele tem o celular na palma da mão, e ele vai encontrar muito facilmente esses joguinhos. Então, eu digo que o trabalhador, no tempo que deveria ser livre, nem liberdade ele tem. Nem liberdade. E, assim, parece que a aposta é extremamente inofensiva. No primeiro ponto, tá ali só para um joguinho. Não é? Mas o que acontece nesse cenário são as armadilhas inúmeras que são ali construídas e muito bem pensadas de forma estratégica para que a pessoa não saia daquele ciclo. Não é? Então, é um problema social que vai afetar a economia, afeta o mercado de trabalho, afeta inúmeras famílias, é um problema que só tende a aumentar se realmente não houver um freio de arrumação, porque as consequências deletérias aí já saiu do controle. A gente precisa pensar daqui para frente. O que fazer daqui para frente? Porque algumas pessoas já cometeram suicídio, algumas pessoas já se endividaram tanto que talvez nunca consigam sair dessa forma de endividamento. Algumas pessoas já adoeceram demais, que eu não sei nem se consegue se reverter isso, ainda eu não sei nem se consegue ter uma reversão desse tipo de adoecimento. Alguns laços familiares já foram extremamente destruídos, e aí talvez também isso não tenha um remédio. Então, é pensar daqui para frente. Quando eu digo que a coisa já fugiu do controle para trás, eu penso dentro dessa perspectiva, de que alguns laços já foram destruídos e não serão mais consertados. Mas daqui para frente, a gente tem mecanismos, e friso, mecanismos postos no nosso ordenamento jurídico. Essa ideia de que, mas a inteligência artificial não tem lei para controlar, mas não tem lei regulamentando os jogos. Pessoal, o ordenamento jurídico, ele é extremamente complexo. Tem várias leis que tratam de responsabilidade nas relações de consumo, responsabilidades no ambiente laboral, responsabilidades por parte do poder público, responsabilidade de empresas, algumas condutas, inclusive, previstas no Código Penal, algumas são até contravenção penal, não é? Então, assim, o sistema jurídico já é recheado de normas. Vamos aplicar as que já tem. E aí a gente passa para o legislativo detalhar isso de uma forma que não se tenha mais esse discurso de que não se faz o controle porque não tem lei. A gente tem uma inflação, nós temos uma cultura de inflação legislativa justamente porque sempre buscamos mais segurança jurídica. Parece que a coisa nunca funciona e a gente precisa ter, não é? Mas já existem várias normas no ordenamento jurídico. Se vier uma ou outra, melhor ainda. Mas não precisa esperar por ela, e ela não pode ser uma excusa para não se tomar as medidas que devem ser tomadas de forma urgente. Doutor Pause, os avanços tecnológicos também estão confundindo aquelas linhas entre jogos de azar, videogames e as armadilhas financeiras, né? Porque as crianças, por exemplo, elas encontram de forma até rotineira nos jogos de azar, nos videogames, e inclusive simulação no estilo cassino, né? Recursos para pagamento, para ganhar outras recompensas aleatórias. E aí eu complemento dizendo que essas falsas recompensas é que alimentam o vício, né? Exatamente. Eu me lembrei até de uma coisa que, hoje, conversando com um diretor de escola,
ele me disse uma coisa muito interessante. Com essa proibição do celular, né, nas escolas, os alunos estão voltando a brincar e se relacionar durante o recreio. Antes, na hora do recreio e durante as aulas, todo mundo com seu celular. Não havia mais interação. E o jogo no sentido de brincadeira, essa forma lúdica, isso é humano. Isso é inerente a nós. A criança precisa brincar, pelo brincar que ela aprende. E o adulto precisa brincar para se divertir, voltar a ser um pouco criança. Mas a questão é o uso e o abuso do brincar. O uso dessas coisas, seja por questões patológicas, seja por interesse econômico, né? O uso de uma tendência natural, nossa, humana, como uma perversão. E, como eu sempre digo, eu tento ver a coisa como um todo. E é toda uma rede, a dependência é toda uma rede. Ela está conectada com drogas, o jogo online está conectado com drogas, está conectado com álcool, está conectado com compras, e eu vou dizer uma coisa que possivelmente vai desagradar muita gente. Está conectado com religião. O fanatismo na religião, veja bem. Existe uma das tendências para se lidar com o indivíduo dependente é levá-lo para a religião. É trocar 6 por alguma coisa muito pior, porque esse indivíduo vai ser um fanático religioso e um fanático político. Ou levá-lo simplesmente para tomar remédio no psiquiatra. Eu sou psiquiatra, mas não concordo apenas com medicação, de forma nenhuma. Então, essa visão muito simplista, vamos trocar isso por aquilo, é a pior coisa que pode ser feita. Então, essa visão multidimensional, com esclarecimento, com desenvolvimento, amadurecimento de todos os setores, seja individual, familiar e social, é a única saída possível. Eu tenho, sim, como a doutora Larissa, eu tenho alguma dificuldade hoje de poder acreditar em algo de resolução, em melhora, em diminuição, eu acredito, mas resolução, nós estamos num momento muito complicado, devido a todos esses fatores. Doutora Larissa, você já fez menção à questão dos algoritmos, da inteligência artificial, né? E aí a gente fica pensando, essas empresas de jogos online, elas acabam coletando verdadeiros tesouros de dados personalizados, exatamente para orientar essas variáveis das apostas, o próprio marketing, no sentido de tentar corresponder aos próprios padrões e preferências de cada usuário, né, de cada apostador, né? Exatamente, Márcio. O fato de estar no meio digital e o fato de haver uma possibilidade de tratamento abusivo de dados faz com que essas empresas alimentem esse ciclo. Porque eu costumo dizer que, e eu escrevi isso no meu livro sobre inteligência artificial, algoritmos e direito do trabalho, que foi também publicado pela editora Mizuno, que o indivíduo hoje, ele não percebe o quanto ele é manipulado, controlado, direcionado. Ele acha que ele tem vontade própria, mas, na verdade, há um direcionamento da sua própria vontade. Isso acontece o tempo todo. Outro dia eu estava conversando com uma amiga e ela disse assim, eu nem estava com vontade de ir para a Tailândia, mas aí apareceu uma propaganda e eu fiquei com vontade de ir. Ela disse, você ficou com vontade? Não. Você foi direcionada a ter essa vontade. Isso foi proposital, porque a plataforma já conhece o seu comportamento, os seus gostos, e aí ela direciona isso para você.
Então, Márcio, isso quando eu falo que ter compliance em tratamento de dados, exigir que as empresas observem necessariamente a LGPD, porque a gente está lidando com um direito fundamental, que é o direito à proteção de dados. Isso significa diminuir esses tratamentos abusivos e essas manipulações. Nesse livro de inteligência artificial, eu abri um tópico para tratar da liberdade cognitiva. Quando eu manipulo você, Márcio, direciono o teu comportamento por meio dos dados e rastros que você deixa em diversos mecanismos tecnológicos, eu tiro de você a sua liberdade cognitiva, Márcio. Você não tem mais gosto, não tem mais vontade. Eu interfiro até na tua decisão política. Eu interfiro na sua vida no aspecto social, econômico, familiar. Eu tiro a tua liberdade de escolher, de decidir. E a liberdade cognitiva do indivíduo é algo precioso demais para ser afetado da forma que está sendo afetada. Porque entra aqui, na mente da pessoa. Eu te aprisiono na tua mente, Márcio. Eu não preciso, Márcio, e eu falo isso para os meus alunos em sala de aula, eu não preciso mais chicotear o Márcio para o Márcio passar o RG, o CPF, o nome dos pais, dizer quem são os amigos dele, dizer qual é a opção política dele, porque ele vai lá e curte um post, deixou um rastro, faz um comentário, deixou também, quem são os amigos dele, quem ele segue, o que ele posta nas redes sociais. Eu não preciso chicotear o Márcio para fazer isso. Ele já faz dentro de um sistema de sedução. Ele é seduzido para fazer isso. Então, eu estou interferindo na liberdade cognitiva de Márcio. Eu seduzo e aprisiono o Márcio. E aí eu comando, eu controlo, eu direciono. É exatamente isso que os algoritmos, e principalmente o algoritmo complexo, que é a inteligência artificial, está fazendo com os cidadãos, com os trabalhadores. E essas dinâmicas, esses mecanismos, essas ferramentas são extremamente utilizadas dentro desse sistema de jogos. Tudo isso está como está, porque o meio digital proporciona, porque os algoritmos e a inteligência artificial fazem isso. Não é? Então, é muito preocupante, Márcio. Eu e o Oscar, a gente teve debates assim, a gente conversou demais e a gente resolveu intensificar a pesquisa e lançar esse livro o mais breve possível, porque o problema é epidêmico no Brasil. E a gente levantou pesquisa demonstrando que o Brasil é um dos países que mais joga, e joga de forma irresponsável. E onde tem a população mais pobre, miserável, sofrendo, sendo agredida com isso, porque isso é uma violência, Márcio. Vamos dar os nomes que merecem ser dados. Isso é uma violência contra o cidadão brasileiro pobre, miserável, que já sofre para ganhar o pouco que ganha, que já trabalha em condição extremamente precarizada, e aí ele vai se divertir, ele não consegue se divertir. Ele é capturado fora do trabalho, dentro do trabalho. Ele é explorado, no mínimo, duplamente. Né, Márcio? No seu minuto final, doutor Fauzi, a gente percebe que essa questão do jogo, das apostas esportivas, não é apenas uma questão financeira, mas é uma questão de saúde pública, né? Sem dúvida. Tudo que nós estamos falando aqui atinge toda a população, atinge a nação, atinge o país. E, obviamente, quem sofre mais é o indivíduo e a família, que estão na ponta da linha, numa das pontas, né? Então, é um problema de saúde pública, sim. Anteriormente, já existia, evidentemente, a questão da compulsão de jogos, mas com a vinda da internet, do online, e particularmente das bets, agora de apostas, isso se intensificou e tem se intensificado exponencialmente. Então, é um problema grave de saúde pública, gravíssimo, né? E temos que cuidar disso na medida do possível de cada um. Dr. Fauzi Pales Júnior, especialista em psiquiatria pela USP, membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Muito obrigado pela sua participação no Contraponto, Dr. Fauzi.
Eu que te agradeço muito a oportunidade de estar junto aqui. Achei muito boa a sua participação, Larissa, porque eu também penso dessa forma. Você colocou de maneira muito clara a questão do ponto de vista jurídico, e eu concordo ipsis literis com isso. Tá? Então, muito obrigado, Márcio, pela oportunidade, muito obrigado, doutora Larissa, por podermos aqui conversar juntos. Doutora Larissa Matos, diretora da Escola Superior de Advocacia da ABRAT, que é a Associação Brasileira da Advocacia Trabalhista. Muito obrigado pela sua participação no Contraponto, doutora. Agradeço demais, Márcio. A gente precisa levar esse debate em todos os lugares. A sua voz é uma voz importante. Obrigada, doutor Fauzi. Muito bom ouvir aqui e dialogar em relação a esses impactos, pensando aqui nessa questão de saúde mental, que é um dos maiores problemas do país. Nós temos trabalhadores extremamente adoecidos e a doença mental é uma doença que às vezes é silenciosa. E aí o problema se agrava muito mais. Então, muito obrigada, Márcio. Eu agradeço o convite, agradeço a confiança e depois me mande o link para a gente fazer a divulgação aqui do nosso diálogo. Com certeza. Muito obrigado ao Benício Batista na edição, José Luiz Caetano, painel eletrônico. Estaremos de volta na segunda-feira, a partir das 11 horas. Tenham todos um excelente final de semana e até lá. Trocando em Miúdos. Programa produzido e apresentado por Márcio Alvarenga. Visite o nosso site www.programatrocandoemmiudos.com.br